Oi, pessoal, tudo bem? Sou a professora Roberta e vou ministrar a disciplina de jornalismo experimental nesse período remoto, calendário suplementar de 2020.3, em função da pandemia de coronavírus. É realmente um momento muito ímpar da história da humanidade, da nossa própria história, vivenciar uma pandemia dessa proporção, dessa envergadura, e também o fato de nos encontrarmos por aqui, né, de forma virtual, remota. Eu confesso que eu queria muito estar encontrando todos vocês pessoalmente, para a gente se abraçar, se beijar, dar aquele cheiro na cabeça de vocês, mas enfim, é um momento que a gente tem que ficar guardadinho dentro de casa, respeitando o distanciamento social, enfim, todos os limites e os protocolos, enfim, de higiene, de segurança, para que a gente realmente fique bem, né? Se isole e também, enfim, que possamos cuidar das pessoas que convivem conosco, que podem ser pessoas mais idosas ou também, como eu sempre digo, a gente nunca sabe quem de fato vai ficar mal. Talvez muitos sejam assintomáticos, mas algumas pessoas podem realmente passar muito mal, enfim, vir a óbito. Então é um momento que é uma responsabilidade social que nós temos. Cuidar dos outros, né? De nós mesmos e dos outros. Então, é por uma boa causa estarmos aqui nos encontrando de forma remota, né? Então, assim, essa disciplina de jornalismo experimental no semestre 2020.3, ela vai começar do zero, né? Essa é a grande questão, ela vai começar do zero, uma vez que nós temos alguns alunos que estão matriculados nessa disciplina e que não estavam matriculados em 2020.1. Então, assim, é um dos fatores pela disciplina começar do zero, e outra é que é um outro semestre, uma outra matrícula, e temos um elemento primordial que no semestre de 2020.1 nós tínhamos 4 meses de trabalho. E agora nós teremos 2 meses e meio. Então, a disciplina toda vai ter que ser ministrada em 2 meses e meio. Então, aí também teve toda uma adequação de tempo, de horário, de trabalhos, para que a gente pudesse se encaixar nesse tempo e nesse novo espaço virtual que nós vamos nos encontrar. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, apresentar o plano de curso da disciplina, que muitos já conhecem, mas que tem alguns elementos únicos e diferenciados nesse momento. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Eu ainda sou nova nesse negócio, estou toda blogueira. E aí também uma questão que eu gostaria de dizer, né, que eu também estou fazendo um esforço nesse sentido de não só de trabalhar de forma remota com textos e com, enfim, com trabalhos, mas produzindo vídeos, produzindo conteúdo diferente para vocês, para, digamos assim, para ser mais fácil, mais gostoso esse aprendizado, para que haja realmente uma interação, enfim, um aprendizado de forma interativa, que seja bom para todos nós, né? Então, assim, nesse plano de curso que eu queria apresentar e mostrar como é que vai ser, primeiro eu queria dizer assim para vocês que a gente está também seguindo um plano diferente, né? Sugerido pela Prograde. Então, a disciplina, ela continua a mesma disciplina do semestre anterior, com o adendo de que ela será ministrada em 2 meses e meio. Vocês não precisam se agoniar ao verem esse horário aqui. Esse horário vai estar no CIGA, inclusive. É o horário que foi encontrado pelo próprio sistema para fazer as 60 horas aula da disciplina se encaixarem em 2 meses e meio. Então, isso é uma coisa que vai além de nós, né? A própria função do calendário, tem as definições do governo federal de que a gente, em função da pandemia, a carga horária pode ser reduzida em até 30%, enfim. Mas, não sei também ao certo se é
essa proporção exata, né? Mas, enfim, o que eu gostaria de dizer para vocês é que na nossa disciplina nós teremos as 60 horas aula. Sim, até passaremos disso. Mas o importante é que vocês vão poder fazer no tempo de vocês. Né? Vocês vão ter um tempo definido para que vocês possam assistir os vídeos, ler um texto, ler um memorial, um pré-projeto, passar os olhos numa monografia. Vocês vão ter esse tempo. Né? E o que eu acho também muito relevante dentro desse processo é que vocês consigam fazer isso no tempo de vocês. E aí consigam dar um aproveitamento muito maior a todo esse aprendizado. Então, assim, vocês vão ver isso no CIGA, esse horário, em vários momentos. Isso não significa que a gente vai estar ao vivo todo esse tempo, não. Significa que vocês vão ver mais textos e mais trabalhos num único dia. Mas, em compensação, vocês também vão ter mais tempo disponível para poder executar todas essas tarefas, tá bom? Então, aqui na nossa ementa da disciplina, nós continuamos... Continua a ementa do semestre anterior, a ementa não se muda. Essa disciplina, ela aprofunda, elabora e aprofunda um projeto de TCC. Quem fez a disciplina anterior de metodologia tem muito mais propriedade para cursar esta disciplina de jornalismo experimental. O semestre passado quem ministrou, o semestre retrasado foi o professor Ivan, o professor Paulo já ministrou, o professor Rafael já ministrou. Então é uma disciplina que ela é vital para o bom andamento desta disciplina. Quem não fez metodologia vai ter muito mais dificuldade de cursar essa disciplina. É impossível cursar? Não, não é impossível cursar. Vai ser mais difícil, mas não é impossível. Então, assim, na disciplina anterior, os alunos já elaboraram um projeto. Aliás, elaboraram 2. Né? Os alunos que fizeram a disciplina com o Ivan elaboraram tanto o projeto de pesquisa para monografia, quanto para produto, ou seja, projeto experimental. O que nós faremos nesta disciplina é afunilar o projeto escolhido pelo aluno. Então, digamos que o aluno escolheu fazer um projeto experimental ou fazer uma monografia, nós iremos aprofundar isso dentro do âmbito teórico, dentro das noções do que é cada um dos elementos e, ao mesmo tempo, isso já ainda puxando como gancho da disciplina de 2020.1, um dos objetivos desta disciplina é já deixar o memorial ou a monografia encaminhada. Né? Então, por exemplo, quem vai fazer uma monografia já vai sair com esse projeto já vai ser, digamos, um caminho para a monografia. Talvez até já tenha um capítulo pronto. Quem vai fazer um projeto experimental, a ideia é que já saia com um memorial quase finalizado. Claro, não vai dar para finalizar porque tem coisas que vão acontecer depois ao longo da elaboração do produto que vocês vão escolher. Mas a ideia é que vocês já vão conseguir aprofundar isso. Por quê? Porque quando chega na hora da elaboração do TCC, tem vários fatores que acabam atrapalhando o aluno. Né? O aluno às vezes trabalha, não tem tempo, tem um imprevisto. Muitas vezes quem faz o produto foca todas as forças no produto e aí falta ali uns 2 dias, 3 para entregar, ele vai se debruçar no memorial e aí o memorial não fica legal porque ele não teve tempo de terminar. Então, assim, essa disciplina ela vai ser fundamental, vai ser vital para esse momento. Para o momento da pressa, para o momento da agonia, para o momento da correria, vocês já vão ter uma base. Né? Vocês já têm todo um trabalho enraizado. E às vezes muito mais do que raízes. Ele já está lá no... Né? Enfim, já está no caule, já está nas flores. Vocês só vão terminar, na hora da elaboração do TCC mesmo, vocês só vão elaborar, afunilar o fruto disso. Né? Então, assim, isso no momento dessa elaboração, vocês vão ter consciência da importância que vai ser ter esse projeto já aprofundado.
Então, é isso que a gente vai fazer nesse projeto, nesse momento dessa disciplina remota. Então, os objetivos dessa disciplina, desse componente curricular, é justamente compreender esse processo de TCC, compreender todas as fases, desde a delimitação do tema até lá no final, né, na questão da revisão de literatura, da bibliografia e assim por diante. Com relação, depois disso aqui, isso já está disponível para vocês no SIGA. Vocês podem olhar com muito mais calma, entrar em contato comigo se tiver dúvida. Com relação à metodologia, nós vamos trabalhar com videoaulas. Eu estou até fazendo já um teste de blogueira na minha vida, né? Eu coloquei uma luz bonitinha aqui para não ficar tão escuro. Enfim, estou me virando nos 30, estou aprendendo ainda. Mas, enfim, eu acho que a produção de vídeos torna o nosso aprendizado mais interativo, mais gostoso, mais claro, né? Assim como outros elementos. Então, a gente vai fazer alguns vídeos, leituras direcionadas, tanto leituras, nós vamos trabalhar na íntegra, basicamente, com esse livro aqui, que é um livro que ensina a fazer pesquisa em comunicação social. Pesquisas, técnicas, metodologias em comunicação. Então, esse livro vai ser a nossa base. E eu consegui algumas... Vou dividir com vocês, né, partes do livro. Então, a gente vai focar nesse livro. Vamos também fazer muita leitura de memoriais, de monografias, de projetos de TCC. Claro que vocês não vão ter que ler tudo na íntegra, mas é mais no sentido de entender a estrutura, né? A ideia é que tudo fique claro para vocês. E aí, a partir do momento em que vocês souberem, por exemplo, formular um problema para um TCC, vocês vão conseguir formular um problema para mestrado, para doutorado, para qualquer outro ambiente. Né? Quem quiser seguir nessa vida acadêmica já vai ter essa facilidade. E quem não tiver vai cumprir a etapa do TCC que é necessária. Então, o objetivo da disciplina é tornar este processo muito claro. Né? Dentro da metodologia, nós também vamos fazer discussões no fórum e nas tarefas do CIGAR, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. E também vamos usar uma ferramenta, uma plataforma para que a gente possa fazer videoaulas. Também eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, para que esse não fique muito longo, tá? Com relação à frequência, depois vocês deem uma lida aqui, né? A frequência das aulas remotas, elas são baseadas, por exemplo, nós temos acesso à disponibilização, todo o material será disponibilizado no SIGA. Então, eu tenho acesso a quem abriu, a quem olhou, a quem baixou, né? A quem participou dos fóruns, trabalhou nas tarefas. Então, a frequência remota ela é feita desta maneira. E também, nos poucos momentos em que nos encontraremos ao vivo, aí a frequência acontece de modo tradicional, né? Através da presença física no ambiente da aula ao vivo. Com relação aos procedimentos de avaliação, eu estou com meu coração leve, meu coração mais, como é que vocês dizem assim, quando o professor tá legalzinho. Então, assim, nesse semestre eu tô legalzinha, em função de que nós temos muito menos tempo, né? Então, enquanto na disciplina, quem se matriculou em 2020.1, eu havia solicitado o projeto de pesquisa e um artigo, mas nós tínhamos 4 meses. Agora, como nós temos 2 meses e meio, nós vamos fechar apenas no projeto. Tá? Então, de que maneira a gente vai fazer isso? Serão 2 avaliações. Uma avaliação vai acontecer aos poucos. Então, por exemplo, na próxima aula, nós faremos a definição da delimitação do tema. Na outra aula, nós vamos fazer os objetivos. E aí e assim por diante. E eu vou colocando prazos, vou abrir lá uma tarefa no SIGA e vou abrindo prazos e vocês vão postando estas pequenas tarefas. A cada pequena tarefa, vocês vão ganhando uma nota, que está aqui. Né? Então, por exemplo, essa parte do resumo e da introdução vai ser mais para o final. Mas, digamos, tema e delimitação do tema, meio ponto. Objeto de estudo, meio ponto.
Formulação do problema, meio ponto. Objetivo específico e objetivos gerais, 1 ponto. Então, assim nós vamos indo. A cada aula, vocês vão tendo uma pequena tarefa que vai contabilizando. No final, vai computar 10. E no final, vocês têm o pré-projeto elaborado. A segunda nota vai ser composta da união disso tudo dentro do formato do projeto. Então, o que acontece? Agora, vocês só vão ir lá, vai abrir uma caixa de texto no cigarro, vocês vão escrever, vão me mandar. E eu vou computar. Para a segunda avaliação, vocês vão juntar tudo dentro da capa, né, a folha de rosto, sumário, e vão colocar no formato acadêmico do projeto de pesquisa. Com o diferencial que vocês têm o período de 2 meses, e para algumas tarefas um pouco menos, mas para melhorar. Então, digamos assim, o aluno enviou para mim a delimitação do tema e não ficou bem certinho. Então, digamos que ele tirou 0,3. Para a versão final, lá da segunda nota, ele pode melhorar esse tema. E aí ele pode tirar 0,5 lá atrás. Entendeu? Então, ele tem ainda o tempo da disciplina para melhorar o que ele está fazendo para a versão final. Então, são 2 notas com o mesmo trabalho. Espero que tenha ficado claro. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode me mandar, enfim, um WhatsApp, uma mensagem para deixar mais claro. Então, são 2 avaliações do mesmo trabalho, com o diferencial que no último você pode melhorar o que vai fazendo ao longo de todos os outros. Tá? E aí eu sempre vou abrir pelo menos uma semana de prazo, assim, 6 dias, digamos que é o tempo de uma aula para outra, né? Para vocês elaborarem cada um dos tópicos. Sendo que muitos já têm esses tópicos elaborados, então só vão passar um pente fino, repensar, aproveitando os elementos que nós estamos discutindo aqui, vão repensar e vão poder participar. Né? Participar, que eu digo no sentido de compartilhar com os colegas. Então é isso. Né? Nesse primeiro momento, está aqui também a bibliografia aqui embaixo, nossa bibliografia. Este aqui é o nosso livro principal. Esse é o nosso xodozinho aqui na aula. E aí aqui eu coloquei a estrutura das nossas aulas. Então, em alguns poucos momentos, nós teremos aula ao vivo. Para estes momentos, eu coloquei aqui o horário e o link de acesso. Tá certo? Então, no próximo vídeo eu vou explicar melhor esse link, mas nós teremos no máximo 1 hora de aula ao vivo, quando tivermos, e as outras aulas serão remotas mesmo. Este link ele é bom porque você não precisa baixar nenhum aplicativo, você entra, ele é muito leve, muito fácil. E é uma página do governo federal para cada professor de universidade pública. Então, é o espaço mais fácil. A gente tem várias ferramentas que nós podemos usar dentro desse site. Então, assim, para a gente vai ser bastante útil, tá? Então, ao longo das aulas, sempre vai estar tudo explicadinho lá no Cigar para vocês, com os vídeos, né? Você não precisa baixar o vídeo, porque o vídeo ele vai abrir do YouTube. Então, vai abrir o vídeo dentro do Cigar. Não tem que baixar nada. Só vai ter que baixar, no caso, os textos, né? Enfim, as tarefas ali que você quiser. Nem tarefas, porque as tarefas são online. Mas um memorial, uma monografia, o que você quiser ler, né? Aí você vai ter que baixar. Mas o que for de vídeo, já vai direto do YouTube. Então, é só você clicar que ele vai rodar. De toda maneira, se alguém tiver dificuldade com esse trâmite do Cigar, me manda uma mensagem que eu envio via WhatsApp. Mas por que é importante acessar o Cigar? Porque o Cigar é a forma de mostrar para o sistema que vocês estão presentes na aula, tá? E isso é muito importante. Mas volto a dizer, aqui não é nenhuma camisa de força. Se alguém tiver problema com o Cigar, me avisa que eu envio tudo por WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Então, mais tarde, daqui a pouco, sei lá, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo explicando como é que vai funcionar no Cigar e como é que é essa plataforma aí de videoconferência, tá? Então, daqui a pouquinho, deixa eu tirar aqui do compartilhamento, que é toda uma história aqui, a gente volta a se falar, tá bom?
Eu espero de coração que todos estejam bem, que, enfim, as suas famílias estejam com saúde, né? Eu acho que esse é um momento de união mesmo, de autocuidado, é um momento muito importante para o nosso crescimento pessoal e social. Então, de coração, espero que todo mundo esteja bem e fique bem, tá bom? Até mais!